Eu sou Aline de Moraes Limeira, autora do capítulo Saber Útil e Prático, Ciências Humanas e História da Educação, que é o segundo capítulo da primeira parte deste livro. Neste capítulo, propõe fazer uma reflexão em torno de um contexto muito específico que temos experimentado não só no Brasil, mas no mundo de modo geral, que é de um descrédito e uma desvalorização das ciências, sobretudo das ciências humanas e sociais. Também vivemos, mais recentemente, nos últimos anos, uma experiência de um negacionismo em torno da ciência e que isso tem impacto em toda a produção do conhecimento. Nesse sentido, pensamos que esse saber sobre o qual este livro se debruça, que é a história da educação, está inserido exatamente nesse contexto, ao lado de outros saberes e outras disciplinas consideradas, interpretadas, entendidas como os fundamentos da educação. A sociologia da educação, a filosofia da educação, a antropologia da educação, a psicologia da educação e também a história da educação. Neste sentido, é preciso compreender que essa desvalorização que muitas vezes observamos em torno dessas disciplinas de fundamentos da educação estão inseridas num contexto mais amplo, voltados para especificidades das ciências humanas e sociais, como nós já observamos. Com base nisso, a ideia do capítulo é elaborar uma reflexão e uma análise que se propõe a pensar o papel e o impacto desse saber na formação de futuros professores e professoras, licenciandos e licenciandas e também pedagogos e pedagogas. Entendendo que essa disciplina não é apenas um componente curricular, mas é também um campo de produção de conhecimento, onde existem instituições como a Sociedade Brasileira de História da Educação, existem eventos nacionais e internacionais, existem periódicos especializados na circulação de sua produção de conhecimento. Nesse sentido, esse saber, essa produção de conhecimento que resulta desses investimentos em história da educação, propõe refletir a historicidade da escola, a historicidade dos nossos processos de escolarização, o que é fundamental para uma prática crítica e reflexiva de professores e professoras. Fazer história da educação fazendo-se periferia é a reflexão que eu, Angélica Borges e Amália Dias propomos no nosso capítulo ao nos debruçarmos sobre as possibilidades e experiências de realizar ensino, pesquisa e extensão no campo de História da Educação a partir do nosso lugar de atuação, que é a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Dentre as questões que colocamos nesse capítulo estão como diferentes conotações de periferias constituem os modos dos sujeitos mobilizarem formas de ser, de estar e fazer na Baixada Fluminense, como práticas e regimes de historicidade disputam o direito à memória, à história e o patrimônio nesse território, e como a história da educação, enquanto conhecimento constitutivo da história local, contribui para desnaturalizar e historicizar a ideia de periferia. Pensar as periferias como territórios historicamente constituídos, com participação de diferentes atores, em relações de poder, de solidariedade, de disputa e intenção, utilizando como recorte o campo da educação, nos permite perceber o papel da educação na configuração territorial ao longo do tempo. No capítulo, nós abordamos que nas experiências de ensinar a história da educação, na formação de professores em nível superior na Baixada Fluminense, os estudantes que ingressam na graduação, eles fazem uso do termo da ideia de periferia nas aulas, associando a significados diversos, a depender de seus pertencimentos, de suas experiências, às vezes com uma forte conotação negativa ou com uma identidade transformada em ferramenta de luta, num sentido pulsante de criação, como no caso dos estudantes das licenciaturas ou dos professores de educação básica, inscritos nos nossos cursos de extensão e outros sujeitos que também participam das atividades que organizamos e que fazem parte de uma série de movimentos coletivos e grupos sociais e culturais que foram constituídos a partir da identidade comum de periferia. As disputas em torno da ideia de periferia mostram diferentes forças e atores envolvidos na construção de representações para um determinado território. E o que a história da educação tem a ver com isso? Quais as contribuições da história da educação para se pensar o campo educacional nas periferias?
Como os processos históricos de educação e de escolarização corroboram também para os processos também históricos de constituição de uma determinada região. Eu e a Amália Dias usamos o caso da Baixada Fluminense para pensar tais questões e fazemos um convite à leitura e a se enveredar nessa reflexão conosco. Olá, eu sou a Ariadne K. Estou aqui para falar do capítulo que eu escrevi, intitulado Registro das Práticas Escolares do Grupo Escolar Rural de Butantã. O Grupo Escolar Rural de Butantã foi uma escola criada em 1933 e ela funcionou dentro do Instituto Butantã. A época de criação, Sudiminuti era diretor de ensino de São Paulo e ele nomeou a professora Noêmia Saraiva de Matos Cruz para iniciar essa experiência. A professora Noêmia Cruz era uma professora formada pela Escola Caetano de Campos e ela, além dessa formação pedagógica, ela se especializou em assuntos rurais, porque ela tinha que iniciar essa experiência de ensino rural. Então, ela faz essa articulação do ensino oficial do Estado, juntamente, né, com o conhecimento das lides rurais. Noêmia Cruz cria um clube agrícola, no qual os alunos se inscrevem em atividades, né, rurais, então culturas de hortaliças, de frutas, entre outros, e também de pequenos animais. Após cada experiência, né, cada cultivo, os alunos registravam o que faziam em grandes cadernos, como se fosse cadernos de desenho, e eles escreviam, né, então tinha a parte escrita e tinha a parte também da imagem. Então, eles escreviam e desenhavam e coloriam. Esses registros encontram-se hoje no Centro de Memória do Instituto Butantã e eles servem, né, eles são muito importantes para que nós, como educadoras, educadores, pesquisadoras e pesquisadores, possam ter uma ideia das práticas que ocorriam dentro da sala de aula, dentro daquela escola. Também é importante para o ensino de História da Educação, que mostra um pouco da dinâmica, né, dessa escola, que pode lançar luzes para as práticas que ocorriam também em outras escolas. Espero que você leia, fica o convite para você ler e se inteirar um pouco mais das práticas escolares do Grupo Escolar Rural de Butantã. Muito obrigada. Olá, sou Cíntia Almeida, professora da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia. Sou uma das autoras do capítulo Práticas e Teorias sobre História da Educação, a inexistência de uma disciplina nos currículos dos cursos de formação docente. Neste capítulo, nós tentamos falar justamente sobre a presença e a ausência da disciplina nas ementas e nos cursos, né, nos programas das disciplinas das mais variadas universidades do Brasil. Tentamos observar um crescimento dentro do campo da história da educação, que vem se desenvolvendo cada vez mais e com uma preocupação cada vez maior de pensar os sujeitos da educação, as forças educativas, os processos educativos, as experiências em torno da educação e da escolarização. Mas achamos importante também dar um olhar maior, com uma maior intensidade, para a disciplina de História da Educação. Neste sentido, propusemos fazer uma cartografia da disciplina, discutindo a disciplina no Brasil, no Nordeste e principalmente no estado da Bahia. Olá, eu sou o professor Marcelo Silva, sou outro autor, junto com a professora Cíntia, né, desse capítulo, e que também tem como nossa parceira, nossa bolsista de iniciação científica, a Raquel Freire Bonfim. A motivação para realizar esse trabalho partiu, já como a professora Cíntia iniciou em sua fala, de uma preocupação
em pensar a importância da história da educação para o curso de formação de professores. Então, esse capítulo incorpora o conjunto do livro, né, que se intitula História da Educação, Formação Docente e Relação Teoria-Prática, para a gente refletir sobre o papel da história da educação na formação de professores, principalmente, né, nos cursos de licenciaturas, onde, no momento atual, tem uma discussão sobre a formação mais tecnicista, né, uma redução do currículo da formação de professores, com uma exerção de disciplinas consideradas práticas em detrimento de disciplinas consideradas propedêuticas ou de fundamentos. E aí, nesse sentido, é um movimento que ocorre dentro da nossa própria universidade, onde conseguimos, a partir de diálogos, né, com os colegiados, uma expansão do componente História da Educação nos currículos de alguns cursos, né? Por isso, a ideia dessa cartografia e pensar como que no Brasil, nas universidades públicas do Brasil, esse movimento ocorre, né, em diálogo com os debates atuais sobre a formação de professores. A gente reforça aqui, né, que o trabalho partiu, então, de uma análise da nova base nacional comum para a formação inicial de professores da educação básica, que neste movimento de pensar essa nova legislação, a gente reforça também a importância da integração absoluta entre teoria e prática pedagógica, um papel extremamente importante, ocupado e desempenhado pela disciplina História da Educação. Convidamos você para a leitura. Olá, meu nome é Fabiana Garcia Munhoz, eu sou historiadora, pedagoga, mestra e doutora em educação e professora da Rede Municipal de Rio Claro, interior de São Paulo. Eu leciono para o 3º ano dos anos iniciais do ensino fundamental. No meu capítulo, eu articulo as minhas vivências enquanto professora da educação básica, a minha trajetória de pesquisa acadêmica no âmbito do doutorado. O título do capítulo é Contribuições da História da Educação para problematizações sobre as questões de gênero, raça e classe no magistério na educação básica. Um estudo sobre o perfil docente no Brasil, de autoria de Maria Regina Viveiros Carvalho, demonstra que, em 2017, 81% do magistério das etapas iniciais da educação básica era composto por mulheres, sendo que 42% dessas mulheres eram da cor ou raça branca, 25% eram pardas, 0,6% indígenas e 0,7% amarelo. A proposta foi justamente problematizar esse cenário, destacando que ele foi e é construído historicamente e, portanto, ele não está dado. Para isso, eu retomei o início da escolarização feminina no Brasil lá em 1827, com a Lei Geral, que abriu a possibilidade de criação de escolas femininas de primeiras letras. Eu investigo o caso de São Paulo, onde em 1828 foram criadas as 5 primeiras aulas femininas, na capital, em Santos e em outras localidades próximas. E em 1878, ou seja, 50 anos depois, havia 242 aulas femininas espalhadas por diferentes localidades da província. No capítulo, eu também destaco os processos históricos que favoreceram a feminização do magistério. Um deles foi a própria ampliação da população feminina letrada. Conforme as mulheres foram frequentando as escolas de primeiras letras e se apropriando de saberes como a leitura, a escrita e a matemática, elas também passaram a buscar, a concorrer por esse espaço de trabalho do magistério. Além disso, nas décadas de 1870 e 80, iniciou-se a coeducação dos sexos e as escolas mistas. Assim, o campo de trabalho para as mulheres no magistério se ampliou muito, porque essas escolas mistas eram atribuídas às mulheres professoras. Um outro elemento importante foi a abertura das escolas normais à população feminina. As mulheres passaram a frequentar a escola normal em São Paulo a partir da década de 1870. E esse elemento também foi muito importante para a ampliação da feminização do magistério. A abordagem da trajetória de professoras em São Paulo e em outras províncias permitiu problematizar as agências docentes dessas mulheres e aspectos relacionados à questão de classe e à questão racial. Enfim, o capítulo buscou demonstrar que o perfil docente é construído historicamente e que os sentidos de gênero têm relação com as questões raciais e com as questões de classe, e que estão inseridas num processo muito mais amplo e complexo.
Passado, presente e futuro na formação docente, contribuições da história da educação para professores reflexivos é o título do texto que eu preparei a convite das organizadoras do volume para contribuir nessa coletânea tão potente de reflexões sobre a história da educação. Eu parti da minha própria experiência nesses 18 anos como professora de história da educação para partilhar algumas soluções, algumas reflexões, dúvidas, desafios que eu tenho vivenciado em sala de aula. Primeiro é preciso reiterar a importância de defender a manutenção da história da educação nesse cenário atual em que a formação de professores tem tendido cada vez mais a um recorte instrumental, esvaziado da dimensão reflexiva. E aí, então, penso que um aspecto essencial nas aulas de história da educação é justamente o potencial de trazer para a centralidade a reflexão sobre os temas da escola, os temas do processo educativo. Por isso, a ideia de que o presente oriente a escolha dos conteúdos curriculares, na medida em que tem me parecido importante trazer os temas de interesse dos alunos, das alunas, como ponto de partida para a abordagem da história da educação. Então, ao contrário da pesquisa histórica, né, em que o passado se apresenta pelo próprio interesse que tem no seu tempo, para as aulas de história da educação, eu tenho escolhido partir de temáticas importantes nas discussões do presente e aí selecionar aqueles aspectos do passado que podem contribuir no avanço dessa reflexão partilhada. Isso significa que eu tenho dado bem menos atenção à cronologia e buscado trabalhar com eixos organizadores em temáticas específicas. Né? E claro, o futuro está sempre presente nas nossas aulas na medida em que formamos professores para atuarem nas escolas, né, daqui para frente, mas também no desafio que é receber as gerações novas, né, e as novas possibilidades de leitura, as novas tecnologias, as novas temáticas. Então, minha intenção foi de partilhar essa reflexão que problematiza, afinal, como tratamos, como trazemos o passado, o presente e o futuro para as nossas aulas de História da Educação. Espero que vocês gostem e vou ficar muito feliz em poder continuar essa conversa em outros momentos. Olá, gente, tudo bem? Me chamo Felipe Tavares de Moraes, eu sou formado em História pela UFPA, tenho mestrado em Educação também pela UFPA e sou doutor em Educação pela Universidade de São Paulo. Eu fiquei muito feliz com o convite realizado pelas queridíssimas Ariadne K. e Súria Barros para participar dessa obra. O capítulo da minha autoria integra a parte 2, Sujeitos e Experiências Docentes. O título do capítulo é O Ensino de História da Educação na Amazônia, Reflexões sobre a Formação Docente em Serviço do PAFOR, UFPA Campus Marabá. O capítulo está dividido em 3 partes. A primeira parte trata sobre as políticas de formação docente em serviço a partir da LDB de 96. A segunda parte discute a implementação do PAFOR no curso de Pedagogia na UFPA e no Campus Marabá. E a terceira parte trata especificamente sobre a minha experiência docente ministrando a disciplina de História da Educação Brasileira e da Amazônia. Eu problematizo essa experiência docente a partir de três conceitos principais: região, fronteira, colonialidade do saber e poder e experiência docente. O capítulo também analisa o PPC do curso de Pedagogia e o plano de ensino da disciplina. A discussão principal é que a disciplina ofertou uma reflexão muito pautada numa concepção de história da Amazônia centrada em Belém. Só que a partir do diálogo e das reflexões com os alunos, emergiram 3 temas geradores pautados na história de Marabá, que são migração nordestina e sulista, relação entre a velha e a nova Marabá e os conflitos agrários. Então, a grande reflexão do capítulo e a sua contribuição é pensar uma história da Amazônia não somente centrada em Belém, mas também pautada nas experiências locais, como é o caso da história de Marabá. Eu espero que essa reflexão contribua com os seus estudos
e tenham uma boa leitura. Obrigado. Audre Lorde diz: quem de nós aqui ainda se permite acreditar que os esforços para retomarmos o futuro podem ser particulares ou individuais? Quem é que ainda se permite acreditar que a busca pela libertação pode ser incumbência única e exclusiva de uma só raça ou de um só sexo, uma idade, uma religião ou classe? No meu texto, no meu capítulo, Sem Romantizar e Sem Amnésia, História da Educação como Ferramenta para uma Educação Antirracista, eu tomo essas provocações de Audre Lorde para falar sobre a história da educação da população negra, história da educação brasileira, que inclui as experiências e trajetórias de populações negras como elemento fundamental para a formação de professores e professoras da educação básica. Então, subvertendo essa tradição historiográfica que já existiu, que excluía essa parte da população das pesquisas sobre os processos educacionais, nos últimos anos as relações raciais entre brancos e negros vêm sendo incorporadas em pesquisas e discussões na área da história da educação brasileira. Nesse mesmo contexto, nesse mesmo período, a discussão sobre a importância da educação antirracista impulsionou mudanças na legislação, nas práticas, na formação de professores e professoras. Nesse texto, eu discuto como as pesquisas sobre educação, incluindo a população negra, em perspectiva histórica, podem e devem ser parte da formação na licenciatura. Eu relaciono resultados dessas pesquisas, realizadas por pesquisadores e pesquisadoras de diferentes regiões do país e sobre diferentes temporalidades, e articulo-as com reflexões sobre a formação docente. Dessa forma, espero evidenciar a importância de tais pesquisas na formação inicial e continuada de docentes, a fim de contribuir para a construção de uma educação antirracista no Brasil. Olá, pessoal. Eu me chamo Vinícius Monção e eu sou autor do capítulo intitulado Apontamentos sobre as histórias da formação de professoras pré-escolares na primeira metade do século XX. A proposta desse texto é apresentar e adentrar a temática da escolarização de crianças menores de 7 anos, no contexto fluminense e carioca, então levando em consideração a cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, e algumas experiências que se deram em cidades do contexto do estado do Rio de Janeiro, sobretudo Campos de Goytacazes e outras experiências que foram identificadas a partir da década de 1920. Eu acho que é importante destacar que nesse texto eu faço a adoção de não me utilizar do contexto do termo educação infantil para me referir à educação de crianças menores de 7 anos, porque não é um termo que eu encontrei na documentação manuseada, né? Dentro dos termos localizados, eu me deparei com escolas maternais, jardins de infâncias e, num contexto mais amplo, a determinação pré-escolar. Então, por isso que eu me utilizo desse termo, e também por compreender que o conceito e o termo educação infantil carrega consigo uma gama de significados que refletem experiências recentes da nossa história. Então, eu acho que também manusear um termo que não é tão comum para a gente atualmente, na educação pré-escolar, tão comum, na verdade, nos permite dissociar e pensar para esse processo de constituição e especialização da profissão docente, né? Então, o recorte, como eu já comentei, é a cidade e o estado do Rio de Janeiro, e no texto eu faço a apresentação de algumas experiências e fazendo algumas discussões, inclusive trazendo para o mesmo lado da moeda, que é título, inclusive, de uma das sessões, como que o processo de especialização da profissão docente vai ser amparado, né, pela criação de espaços específicos de escolarização de crianças menores de 7 anos, como relações indissociáveis e relações que fazem parte dessa trajetória. Para além das experiências institucionais, eu também trago nomes de algumas personagens, professoras pré-escolares, que são conhecidas e não tão conhecidas na história da educação brasileira, como a professora Heloísa Marinho e a Celina Arli, né, como exemplos e como perspectivas mesmo de atuação de mulheres
professoras de grande saber e circulação internacional na constituição desse campo no Brasil. Então é isso, eu espero que vocês gostem do texto. Qualquer coisa é só mandar mensagem para mim por e-mail. Um abraço.